Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário que você está vendo este vídeo, mas sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor André, sou professor de língua portuguesa e redação, sou servidor público do estado do Ceará e também sou concurseiro igual a você. Se você chegou a este vídeo aqui por algum motivo e tem interesse de saber como escrever redação, tá? Fica aqui nesse vídeo que essa aula de hoje, aula totalmente gratuita que eu disponibilizei para você, vai ajudar a escrever um texto para o seu concurso da Polícia Penal do Ceará que está prestes a sair, tá certo? Fica aqui que a aula de hoje vai ser uma aula muito produtiva, onde eu vou estar passando alguns tópicos de uma redação, onde eu escrevi o tema e escrevi a redação para ajudá-los nessa busca que é conquistar a vaga tão sonhada. Tranquilo? Vamos lá, sem mais delongas, a análise desta redação. Beleza? A redação, o tema que eu utilizei é os desafios da assistência educacional e ressocialização dos presos no estado do Ceará. É o cargo aí policial penal do Ceará. Aqui estão minhas redes sociais, né? Prof. André Barbosa no Instagram, e este é o canal que vos fala. Tranquilo? Aqui está o texto, né? Um texto dissertativo argumentativo. A gente não sabe ainda se virá um texto dissertativo puro ou dissertativo argumentativo, né? Mas se vier um texto dissertativo argumentativo, a gente já sabe como escrevê-lo, beleza? Então vamos lá. Gente, esse é um tema muito interessante. Por que eu separei esse tema? Porque a assistência educacional, se você analisar as últimas postagens, as últimas notícias que estão no site da SAP, né? Agora é Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização, você verá alguns trabalhos em relação à assistência educacional. Para isso, eu utilizei para esse texto alguns pontos específicos que eu vi no site da SAP, utilizei a LEP e alguns conhecimentos acerca do cargo, né? Então, se você tem o interesse, está estudando especificamente para esse concurso, e a gente já sabe que vai ter redação, eu aconselho você dar uma olhada no site da Secretaria, né, Administração Penitenciária. Aconselho a você procurar notícias relacionadas, jurisprudências relacionadas a este tema, pois elas vão fazer toda a diferença na preparação dos senhores para concurso, esse concurso que está sendo tão aguardado, beleza? Agora a gente vai ver tópico por tópico, né? Assim como eu faço com meus alunos da minha mentoria, beleza? Então vamos lá. Introdução. Como todo texto, a gente começa pela introdução, certo? O sistema prisional cearense enfrenta desafios significativos na implementação efetiva da assistência educacional aos detentos, sendo fundamental compreender a importância desse processo para a ressocialização. Ok, até aqui, vamos aqui começar até este tópico, certo? Começando aqui de fato com o tema, né? Então é interessante que os senhores, quando escreverem texto dissertativo argumentativo, oriente-se em relação às palavras-chave. Então a primeira coisa que eu vou analisar são as palavras-chave, beleza? As palavras-chave do nosso texto, quais são? Assistência educacional, ressocialização, presos no estado do Ceará. Então, deve ter na sua introdução algumas dessas palavras-chave. Por exemplo, aqui eu tenho o sistema prisional cearense, desafios, olha só, já comecei colocando os desafios,
já comecei introduzindo ao leitor que existem desafios significativos na implementação efetiva da assistência educacional aos detentos, sendo fundamental, pois é fundamental, já que na LEP, agora vai me fugir o artigo, tá? Vocês me perdoem quanto a isso, mas a assistência educacional, assim como a assistência médica, assistência religiosa, assistência jurídica, ela é prevista aos detentos. Então, por ser prevista, por estar na LEP, por ter na LEP esta assistência educacional, é fundamental, sendo fundamental compreender a importância desse processo, qual o processo dos desafios significativos na implementação efetiva para a ressocialização. Olha, mais uma palavra-chave do nosso tema, tá? Então aí, no início, na introdução, você já coloca em poucas palavras, aqui em 3 linhas, quase 3 linhas, o que você propõe em relação ao texto dissertativo. E aqui nós chamamos esta parte aqui de tese. A tese é onde eu vou desenvolver o meu argumento, né? Os meus argumentos vão ser desenvolvidos a partir dessa tese. É onde eu vou conseguir argumentar. Lembrando que nós estamos lidando com um texto dissertativo argumentativo, onde não somente é interessante, onde não é somente suficiente sabermos falar sobre um assunto, mas devemos argumentar. Esses argumentos devem ter coesão e coerência, tá? Então não adianta argumentar qualquer coisa, deve ter coesão e coerência. E para isso, o que é que a gente faz? Neste caso, para ter coerência na argumentação, a gente procura um estudo acerca do tema. Então é interessante que eu procure sempre temas que dizem respeito ao cargo que eu estou buscando, né? O cargo que eu estou almejando, beleza? Então a introdução já bem incisiva, né? Procurando identificar para o meu leitor o que eu estou propondo. Vamos lá. A carência de recursos, infraestrutura precária e superlotação são obstáculos que comprometem, a oferta de educação nas prisões. Então, nesse período aqui, eu já coloquei alguns desafios. Quais são? A carência de recursos, infraestrutura precária e superlotação são obstáculos que comprometem a oferta de educação nas prisões. Então aqui, gente, na introdução, eu já apresentei a tese. Qual é a tese do meu texto dissertativo, ok? Continuando, né, a parte da linha 6, a gente vai entrar no desenvolvimento 1, chamado de D1, beleza? A educação no ambiente prisional desempenha um papel crucial na reinserção social. Ixi, foi até bonito, né? Esse tema aqui, pois proporciona aos detentos habilidades e conhecimentos necessários para sua reintegração na sociedade. Olha só, eu falei de educação, falei de ambiente prisional, eu falei de reinserção social, que tem a ver com ressocialização, tá? É a mesma coisa, é o que nós chamamos de sinônimo, tá? Habilidades, conhecimentos necessários para sua reintegração, ou seja, reinserção e reintegração são sinônimos. Eu posso utilizar essas palavras para eu não ficar na mesmice de falar a mesma palavra ressocialização sempre, ok? Contudo, a escassez de professores qualificados, olha mais uma problemática aqui, ó, qualificados, falta de programas educacionais adequados, tá? Mais um desafio, ó.
utilizei um operador argumentativo, eu utilizei contudo, pois eu coloquei a educação como algo importante, é crucial na reinserção social, tá bom? E coloquei o contraponto, onde eu falo que a escassez de professores e a falta de programas educacionais limitam o acesso dos presos à oportunidade de trabalho e aprendizado. Então, no D1, eu consegui fazer essa dicotomia. Eu consegui trazer para o meu leitor onde há uma necessidade e há um desafio. Sempre quando você tratar de um texto dissertativo, argumentativo, não basta somente você falar sobre o tema, você tem que argumentar. Você tem que trazer ao leitor que a sua tese, o que você está passando, é o mais interessante para ele, tá? Então você tem que convencê-lo de que sua tese é importante, tá? E é interessante que essa tese tenha coerência, tá? Então não adianta você escrever muita coisa achando que vai ficar bonito. Não adianta ter palavras muito bonitas. É interessante que seja claro e conciso e tenha coerência nas ideias, tá bom? Continuando aqui, vamos agora para o desenvolvimento 2, tá? Além disso, a resistência social, ou seja, a resistência da sociedade em reconhecer a importância da educação para os detentos, também contribui para a subvalorização desse aspecto no sistema prisional. A percepção equivocada de que os presos não merecem educação, muitas vezes, perpetua o ciclo da criminalidade, impedindo a transformação positiva que a educação pode proporcionar. Ou seja, além de todo o que eu falei no desenvolvimento 1, da escassez de professores, da falta de programas educacionais, tá? Eu também pontuei que a resistência social em reconhecer a importância da educação contribui para a subvalorização e a percepção equivocada perpetua, olha só, perpetua o ciclo da criminalidade, impedindo a transformação positiva que a educação pode proporcionar. Ou seja, o D2, o desenvolvimento 2, ele é um complemento do D1, né? Então eu utilizo esse parágrafo, o desenvolvimento 2, para complementar minhas ideias que estou passando no D1. Então é muito interessante que as ideias elas tenham essa relação. É como se você estivesse escrevendo uma história, começo, meio e fim. Os desenvolvimentos são o meio. Então, a partir dele é que o texto, eu posso dizer se é um texto dissertativo, argumentativo. Lembrando, senhores, que tenham muito cuidado para não escreverem textos de outro tipo, pois a banca, acredito que a banca IDECAM vai trazer no seu edital alguma norma referente a isto. Se você até escrever em outro tema, se você tangenciar o seu tema, se você escrever em outra estrutura que não seja dissertativa, argumentativa, por exemplo, pode acontecer de você zerar e você deixar tudo por água abaixo, todo o seu estudo, todo o seu processo, todo o seu esforço, tá? Então, muito cuidado com a estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito cuidado, senhores. Vamos lá agora para o desenvolvimento 3, né? Tem mais um desenvolvimento. Urge, ou seja, é importante, né? Há uma urgência, portanto, olha aqui, estou explicando investir em políticas públicas. Olha só, nos dois parágrafos de desenvolvimento, D1 e D2, eu trouxe problemáticas. Agora no D3 eu já estou introduzindo como eu posso solucionar. Então são as soluções. A primeira solução: investir em políticas públicas que visem superar esses desafios, promovendo a ampliação de programas educacionais nas prisões cearenses. Pronto,
a primeira proposta foi apresentada. Agora vamos às próximas. Criação de parcerias entre instituições de ensino, organizações não governamentais, as conhecidas ONGs, e o próprio sistema prisional pode ser uma estratégia eficaz para suprir as lacunas existentes. Então, gente, muito cuidado. Olha só, no parágrafo, né, D3, eu utilizei pode aparecer com outros nomes, tá? Mas é interessante que neste texto eu consegui trazer as problemáticas, os desafios, como assim o tema pede, e no D3 eu trouxe uma solução cabível, uma solução interessante, tá? Então, quando eu começo no D3 a introduzir uma solução, eu já preparo o leitor, já preparo a pessoa que vai corrigir a minha redação para a minha proposta. Lembrando que, a depender da banca, não sei se a banca EDECAN trará isso em seu edital, a necessidade de uma proposta de argumentação, uma proposta de intervenção, tá? Perdão, uma proposta de intervenção, assim como há nos textos do Enem, né? Então, lembre-se, esse texto ele é diferente do texto do Enem. Diferente, pois há uma necessidade no texto do Enem de ter uma proposta de intervenção. Você pode até trazê-la nesse texto. E até interessante você trazer, pois mostra que você tem um cuidado especial com o seu estudo. Mostra que você é uma pessoa que sabe argumentar. Tranquilo? Vamos continuar a leitura e os apontamentos a respeito desse texto. Continuando na conclusão, eu começo com em síntese, ou seja, eu estou finalizando o meu texto, indicando para o meu leitor que eu estou sintetizando a assistência educacional no sistema prisional cearense enfrenta diversos desafios, ou seja, eu retomei tópico frasal, um tópico frasal da introdução. Lembra que está na introdução essa parte? Mas sua importância na ressocialização dos detentos é inegável. Somente através de investimentos em infraestrutura, olha, falei da infraestrutura precária, formação de professores está no D1, mudanças na percepção social está no D2, será possível proporcionar uma educação de qualidade aos presos, contribuindo significativamente para a redução da reincidência criminal, está no D2, e a construção de uma sociedade mais justa. Lembrando que esta frase aqui, ela está, se eu não me engano, em um dos objetivos da CF, da Constituição Federal de 88. Então, esses são o que nós chamamos de argumentos coringas, por assim dizer. Quais são esses argumentos coringas? Você utilizar para construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Então, você utilizar objetivos que a Constituição Federal tem, né? Por exemplo, utilizar o que está lá no SOCIDVAPLU, né? Coisas que estão na Constituição Federal, né? Enunciados que estão na Constituição Federal. Eu não sou professor de direito, mas acredito que dessa forma, pelo que eu tenho estudado em redação oficial, que eu tenho visto nos textos de concurso público, é o que tem dado certo. Então, se está dando certo, a gente vai utilizar para você, aluno, que acredito que não tenha tanto tempo para estudar redação. Concluindo o texto, é um texto que tem um tema muito interessante, pode vir na sua prova, acredito que pode vir um texto acerca desse assunto, tá? Fica aí, eu vou trazer o próximo vídeo, né? O próximo vídeo eu vou trazer mais outro tema que pode ajudá-lo, tá certo? Se você tiver interesse na minha mentoria, acesse meu Instagram, onde eu vou estar trazendo
algumas dicas de redação. E se você quiser ser meu aluno da mentoria, onde eu vou estar mostrando todas essas nuances, todos esses detalhes, você dá um oi lá no meu Instagram, no meu direct, que eu vou te responder assim que possível, tá certo? É isso aí, fique com Deus, bons estudos e me siga aí nas redes sociais. Valeu, foco na missão que vai dar certo. Valeu, galera, bons estudos!